Pessoal em casa, ó, Deus abençoe. Nós estamos no 24º dia e na 24ª mensagem. Eu vou encerrar o capítulo 2 e nós vamos depois, quando entrar no capítulo 3, irmãos, eu já li o livro de Neemias, evidentemente, mas cada vez que a gente lê a palavra de Deus, sempre tem uma coisa nova, né? E eu encontrei algumas novas aqui, no capítulo 3. Eu sei que vocês, às vezes por causa de horário, às vezes até do cansaço também, talvez não estejam acompanhando, mas é bom que acompanhem. Às 22 horas tem a transmissão das mensagens sobre o livro de Neemias. A maioria que eu preguei aqui, e algumas que vocês estavam, e outras que vocês não estavam. E nessa semana eu vou falar, não sei se eu vou ter condições de falar das 9 portas. Se não tiver condições de falar das 9, vou falar de algumas. Às vezes nem dá tempo também. Hoje eu vou falar da porta das ovelhas. Daqui um pouquinho vai ser a segunda mensagem. E durante a semana eu vou falar da porta do peixe e de outras portas de Jerusalém que foram restauradas. São portas, né? Porta é local de entrada e de saída, né? E são portas que nós precisamos também reconstruir nas nossas vidas. Vocês vão ver como é importante aprender a palavra de Deus. Amém, irmãos? Aí em casa, 10 da noite, você vai lá no YouTube ou no Facebook, os irmãos compartilham no grupo da igreja, o pessoal participa pouco também. Eu acho que é o grupo que menos o pessoal participa, é o daqui, do Dona Benta. Não sei porquê. A igreja é participativa, mas no grupo lá, quase ninguém... não dá nem um joinha lá, irmão. Dá um joinha para animar lá. Põe a mãozinha, né? Vai lá. Porque aí você clica lá no link, no grupo da igreja, você clica e participa daquele culto. 10 horas da noite. É muito bom, tá uma bênção. Eu tenho participado em casa também. É gostoso e é edificante. Amém, igreja? Em nome de Jesus, né? Então, aqui no capítulo 2, nós vamos encerrar o capítulo 2. Você vai lá, deixa eu pegar aqui, o versículo. São poucos versículos. Nós paramos no 15, né? Vamos pegar aqui do 16, do versículo 16 em diante. Versículo 16 em diante. Hoje eu vou fazer uma reunião com os obreiros, tá? Quando terminar o culto, todos os obreiros. Ninguém vai embora antes das 11 da manhã, por gentileza. Vou fazer uma reunião com vocês. Eu preciso passar algumas orientações. Vai ser 20 minutinhos, até antes das 11 a gente termina, mas ninguém vai embora, tá? Pede para os familiares entenderem aí que quem faz a obra sempre dá um pouquinho mais. E às vezes acontecem coisas a gente não percebe e eu preciso ajudá-los, né? Como pastor, eu tenho que ajudar. Pessoal, então no versículo 16 fala assim: e não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado alguma coisa. Então lhes disse, agora ele vai falar: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio, vergonha. Aí o 18, que é o versículo que nós vamos estudar aqui. Então lhes declarou: como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Então aqui o Neemias, ele vai dizer o seguinte. Ele disse:
a mão de Deus e o favor do rei estavam do meu lado. Olha aqui para frente um instante, irmãos. Olha aqui para mim, por favor. A mão de Deus e o favor do rei estavam do meu lado. Ele disse: eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vim aqui, não foi por acaso. Eu vim por quê? Porque a mão de Deus me favoreceu e o rei também me favoreceu. Aí ele contou aquela história lá do começo, quando ele chegou triste diante do rei com a taça de vinho, lembram? E diz a palavra, nunca estivera triste diante do rei. E o rei lhe perguntou: por que você está triste? Você não está doente, né? Lá naquele comecinho, na primeira mensagem. E ele contou tudo isso. Aquilo me entristeceu. Eu soube que vocês estavam aqui em grande miséria. Eu soube que a coisa era séria, estava triste. E então eu vim. E ele, a partir daí, ele conta toda a história. Ele fala: Deus pôs no meu coração, eu orei a Deus, eu jejuei. Aí ele expõe tudo aquilo que até então ele estava, calado, ninguém sabia de nada. Agora ele vai expor: Deus pôs no meu coração, eu tenho que reedificar. O que me chamou a atenção aqui é que Neemias, para fazer a obra, ele teve duas autorizações. Ele teve a de Deus e a do rei. Ele teve a inspiração e a direção de Deus, mas ele fez tudo dentro de uma obediência legal. Ele não foi fazendo o que deu na cabeça. Ele conversou com o rei. E o rei foi autorizando. Eu não li essa parte, vocês depois podem ler. E, aliás, nós vamos ler ainda um pouquinho desse trecho. O rei deu para ele cartas de autorização. É como se fosse hoje um visto para ele passar de um país para o outro. O rei autorizou, é parecido como o que é hoje mesmo. Ele autorizou, ele fez um documento, assinou, e quando chegava na fronteira, ele viajou 1.600 quilômetros. Chegava na fronteira, ele apresentava aquele documento. Nós estamos autorizados, estou aqui em caravana, e aí os reis dos países que estavam no caminho diziam: pode passar, porque havia concordância entre os países. Ele passaria sem essas autorizações? Não. Mas a mão de Deus era com ele. Pois bem, mas era a mão de Deus e o favor do rei. Coloque isso no coração. Mesmo quando Deus está nos dirigindo, não podemos pegar e fazer a coisa de qualquer maneira. Eu não vou entrar nesse assunto, tá? Só vou comentar e voltar para a referência bíblica. De vez em quando acontece de alguém dizer que está sendo dirigido por Deus e ele abandona tudo e segue fazendo aquilo que ele acha que deve fazer. Ele não tem concordância do seu pastor, do marido, da esposa. Ele simplesmente diz: não, Deus mandou, eu vou fazer. Mas será que Deus trabalha desse jeito, irmão? Eu não sei, eu não consigo ver, irmão. As coisas de Deus são bem ordenadas. Eu não posso chegar aqui, por exemplo, e fazer o culto do jeito que eu quero ou diferente daquilo que Deus manda. Eu tenho que seguir, existe uma ordem, existe uma direção de Deus, uma inspiração, mas existe também, irmão, uma obediência, que é uma obediência, afinal de contas eu sou pastor da Igreja da Graça, então há uma obediência também à minha liderança. Eu não posso fazer de qualquer maneira. De vez em quando, eu não gosto nem de falar assim, irmão, mas vou ter que falar para ninguém ficar confuso aqui. De vez em quando vem um e diz que Deus mandou fazer e ele simplesmente atravessa a rua e abre ministério do outro lado e chama todo mundo para lá.
se foi Deus que mandou, eu não sei se Deus faria isso. O que eu me lembro é de Abrão e Ló. O Abrão prosperou muito, o Ló também. Só que não era nem para eles estarem juntos, porque Deus falou que não era. O que começou a acontecer? Começou a ter contenda. O Abrão chamou o Ló e falou assim: não haja contenda entre nós, entre os meus pastores e os teus, somos irmãos. Irmãos que ele fala ali é sangue, né? Na verdade era sobrinho. Se você escolher a direita, eu escolho a esquerda. E se você escolher a esquerda, escolha a direita. E cada um foi para o seu lado e prosperou, tudo bem. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão. A gente tem que vigiar nessas coisas. A gente tem que estar debaixo de uma obediência sempre. Primeiro a Deus. E nós precisamos ter. Pastor, digamos, né? Eu estou pensando em mudar de ramo, digamos assim. Eu falei, mas você já orou a Deus? Ou é porque o momento é difícil? Porque momentos difíceis, irmão, na história da humanidade, da nossa vida, nós vamos achar momentos bem difíceis. Mas não significa que a gente tem que... não, mas eu vou mudar de ramo. Se Deus mandar, faça. Se Ele não mudar, não faz. Pede a Deus uma direção, converse, vamos orar. Para quê? Para não fazer as coisas, irmão, né? Como o outro diz, meter os pés pela cabeça e fazer as coisas de qualquer maneira. Não, eu vou pedir direção. Agora, teve direção, teve concordância, Deus está no negócio, amém. Aí você vai. Por quê? Porque só assim Deus pode nos livrar e nos abençoar. Eu não posso fazer as coisas conforme eu quero fazer. Eu tenho que fazer conforme Deus dirige e dentro de uma obediência. E dentro de uma direção, dentro de uma concordância. Amém, pessoal? Não entenda errado, tá? Se alguém estiver com esses planos, eu não estou falando para você mudar, só estou falando para você orar, pedir direção e um aconselhamento. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou mudar de cidade. Por quê? Porque lá na cidade tal tem mais emprego e realmente tem lugares que tem mais emprego, tem polo industrial, ou tem o ramo onde você trabalha. Eu vou mudar lá para aquela cidade. Amém. Mas tem direção de Deus? Deus mandou? Se Ele mandou, você está orando, vem uma hora e conversa. Pastor, eu tenho orado nesse sentido. Quer ver outra coisa? A pessoa quer casar. Eu falo com os jovens, eu gosto muito dos jovens e às vezes até eles gostam um pouquinho de mim também. Mas quando vai falar de namoro, eu não proíbo, não sou eu para proibir alguma coisa, mas normalmente eu falo assim para eles, falo assim, você quer namorar? Quero. Amém, não tem problema nenhum nisso. Então, primeira coisa que você vai fazer um período de oração. Para quê? Para Deus confirmar se é para você namorar essa pessoa ou não. Aí Deus vai mostrar. Agora, é triste, irmão, para o pastor, e eu não estou me referindo a ninguém aqui, isso é para todos nós. Quando a pessoa chega e fala assim, pastor, você abençoa aqui meu namoro? Eu falei, mas que namoro? Não, porque eu estou namorando. Eu nem sabia. Eu não abençoo, não. Tinha que ter me falado antes de começar. Nossa, pastor, você é assim? Sou. Com os meus filhos, seus também. É o mesmo jeito. Se é para fazer a coisa certa, vamos fazer certo. Vamos fazer direitinho. Pastor, mas você não manda no meu filho. Não mesmo. Nem nos meus estou mandando. Tem que ser com a bênção de Deus, irmão. E tem que ser com a concordância do rei. A gente precisa alinhar as coisas. E eu não estou falando de mocinha de 16, 18 anos só não. Estou falando das de 60, das de 50.
Pastor, mas eu já sou avó. Até imagino falando com o pastor. Ô pastor, estou gostando do irmão fulano. Fala, amém. Ué, qual é o problema? Às vezes a pessoa é divorciada há muitos anos, ou é viúva. Ela vai se casar, qual é o problema? Se já passou o período da viuvez, qual é o problema? Mas a sua idade não te dá, não avaliza atitude sem direção de Deus. Tem que ter direção do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. É assim que Deus abençoa. A gente precisa ter concordância. Para que isso, pastor? Para você não cair em laço do diabo e para você conseguir reconstruir a sua vida. Para você ser feliz, para prosperar. Não diz a palavra? Crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prospereis. Profetas aqui, eu não sou profeta, é na qualidade de, né? Profeta. A gente precisa alinhar as coisas. Pastor, abençoa a minha mudança, já está no caminhão. É mesmo, irmão? Então, espera o caminhão sair que eu saio correndo atrás. Não, é assim. A gente precisa ter direção. Pessoal, se vocês dizem amém ou não, nesse momento assim, isso não faz muita diferença. Eu quero que você simplesmente pense nisso até o momento que você diga amém. Ainda que isso te contrarie nesse momento, que eu até concordo em partes que ninguém é dono da vida de ninguém. Mas nós somos igreja, ovelhas e pastor. Quando eu oro por alguém, eu não oro, eu oro por todos. Mas quando eu vou orar por alguém que está debaixo da minha responsabilidade, é o seu nome que eu falo. É você que eu cito. Se eu não sei o nome, mas eu cito você e falo, Senhor, o Senhor sabe o nome do irmão. Eu estou 6 meses aqui, ainda não sei o nome de todos, sei da maioria. Não é outro pastor que vai orar por você, não é ninguém do YouTube, da internet, que tem até gente boa lá, com boas mensagens, mas não são eles, sou eu. Quando a corda aperta, normalmente o telefone que toca é o meu. Né? A irmã Luzia contou, né, que quase subiu de novo, né? Cadê a irmã? A irmã Luzia. Hã? Aqui, a irmã Luzia. A irmã Luzia quase subiu, né, irmã? Mas Deus não era a hora, né? Ainda não era o momento. Ela falou, é a segunda vez. Quem foi que orou por ela? Eu conversei com ela um pouco. As obreiras me passaram. O pastor irmã Luzia não está bem. Eu já tinha percebido que ela não falta no culto e ela faltou. Falei, deve ter alguma coisa errada. Você percebe a importância da igreja? De nós estarmos juntos em concordância, na oração. Claro, tem um momento que nós vamos ir para o Senhor, mas nós não vamos antes, nós vamos no tempo que Deus preparou para nós. Amém? Eu não quero ir antes, ainda que ir para Jesus é melhor, mas eu quero cumprir tudo aquilo que Ele planejou para mim. Diga para o irmão do lado, você vai cumprir, irmão. Tudo que Deus planejou para você. Em nome de Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. Então ele tinha, o Neemias, no versículo 18, põe no começo lá, que nós vamos cantar um louvor já. O pessoal do louvor já está aquecendo já os instrumentos e a garganta. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei. Ele precisava das palavras do rei que me tinha dito. Ele precisava dessa concordância, irmão. Ele precisava desse visto, né, no passaporte dele. Ele ia passar, ele ia entrar em outros territórios. Ele não tinha autorização, ele não podia entrar sem autorização do rei. Aí o rei autorizou. Como tinha a mão de Deus, a bênção, ele falou, então eu te autorizo. E ele foi. Glória a Deus, igreja. Em nome de Jesus, não entenda isso como uma opressão ou coisa assim, não. Isso é uma bênção para nós. No Daniel capítulo 6, eu quero mostrar uma coisa para vocês sobre livramento.
sobre livramento de Deus e sobre a bênção de Deus. Olha lá, capítulo 6, versículo 20. Que o Daniel na cova dos leões, né? Deus deu o livramento, a gente fica, porque o Daniel, ele era um homem de Deus. Ele era mesmo. Mas olha o que diz aqui. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse a Daniel, nem sabia se o Daniel estava vivo, mas como ele era pagão, falava com o morto também. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? 21. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Vai. Vamos ler juntos, irmãos? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Pessoal, com ênfase, com firmeza, com força, destacando. Vamos ler por que Deus livrou? Porque foi achada em mim inocência dele quem? De Deus, né? E também contra ti, ó rei, não tenho cometido. Ele tinha o favor de Deus e ele tinha a obediência ao rei. Ele tinha os dois. Neemias disse para os seus magistrados, lá para os nobres, as pessoas que iam ajudá-lo. Ele falou assim, a mão de Deus foi sobre mim e o favor do rei também. Por isso que eu cheguei aqui. Vamos fazer dessa forma. Se tiver alguma coisa fora do eixo, pastor, eu percebo assim que eu tenho que acertar umas coisas. O que é? Não, eu preciso, por exemplo, eu vivo junto com a minha esposa há 20 anos, 22, há 10, há 15. Mas eu ainda não tenho o registro que hoje, para nós, ele valida um casamento. Eu tenho união estável. União estável, você pode perguntar para qualquer pessoa que estudou, para um professor, ou para um advogado, ou o que seja. Você pergunta assim para ele, união estável é casamento? Ele vai te dizer, não, não é. Ele gera direitos de pessoa casada em comunhão parcial de bens. Mas casamento mesmo, ele é levado lá no cartório, é feito o registro. Aí alguém fala assim, pastor, mas isso é coisa recente. E antigamente? Antigamente tinha a validade jurídica de antigamente. Nós não vivemos no antigamente, nós vivemos agora, né? Antigamente, por exemplo, a pessoa não tinha geladeira. Não tinha Wi-Fi. Não tinha internet, né? Com todo respeito, irmãos, não estou falando de vocês, não. Aliás, se tiver alguém que pensa isso, eu acredito que tem que mudar isso aí também. Mas com todo respeito, quando a pessoa não quer obedecer, ela fica arrumando desculpa. Aí ela vai lá atrás e fala assim, mas Abraão casou em que cartório? Eu tenho vontade de bater de cinta, né? O Isaac casou em que cartório? O registro da época era feito de uma forma, o da nossa época é de outra forma. Não tem como eu validar o meu casamento com as leis de lá, eu valido com as de agora. Vocês estão entendendo que não é só o favor de Deus, mas tem também o do rei? E eu vou falar isso de novo para ninguém entender errado, irmão, que eu estou falando aqui como filhos, como irmãos e irmãs em Cristo. Nós precisamos, irmão, do favor de Deus e precisamos da palavra do rei. Nós temos que ajustar as coisas, alinhar as coisas direitinho. Eu falei sobre namoro, a maioria das pessoas está pouco ligando para isso. Mas é isso que eu ensino para os meus filhos. É isso que eu ensino para os filhos dos membros da igreja. Se eles vão obedecer ou não, eu não sei. Mas eu preciso ensiná-los. Para quê?
para que lá na frente eles tenham a bênção de Deus e tenham o favor do rei, que nesse caso é o pai e a mãe. Ah não, estou contrariando meu pai e minha mãe, não estou nem aí, e eu quero o favor de Deus, mas está faltando uma coisa para completar. Eu preciso estar em obediência, eu preciso ter a concordância, né? E não é uma concordância forçada, igual Sansão. Vocês devem lembrar, um dia eu preguei aqui, não sei se todos estavam, que o Sansão viu lá a moça, que não era Dalila foi depois. Ele viu a primeira moça e ele se afeiçoou, claro, por moça bonita, os rapazes se afeiçoam, e ele se afeiçoou e chegou no pai e na mãe dele e falou assim, ó, me afeiçoei por ela. O pai e a mãe falou, mas ela não é do nosso povo. Sansão, que era ungido de Deus, irmão. Ele falou, mas ela agrada os meus. E os pais insistindo, não, chegou um momento que eles acabaram cedendo. Não é uma concordância forçada, né? É uma concordância dirigida por Deus e pela obediência, né? Em nome de Jesus, diga graças a Deus, né? Deus é bom, né? Então, Deus livrou Daniel porque Daniel não tinha pecado diante de Deus e contra o rei também ele não tinha, ele era obediente, ele era um servo fiel. Vamos cantar um hino? Fique em pé, que aí eu vou entrar no capítulo 3 com vocês já. Em nome de Jesus, cadê os irmãos do louvor? Chegue aí, Cauã já preparou tudo, né, Cauã? Quantos anos vocês acham que o Cauã tem? 32 ou 47? 18. O irmão é seu amigo aqui, ó. O irmão falou 18. Novembro faz... É 11 de novembro, né? 11 de novembro faz 19. Pessoal, vamos adorar a Deus, uns 5 minutinhos assim, mergulhando em Deus. Pessoal em casa também, assim encerramos a 24ª mensagem do nosso estudo de Neemias. Pai, e agora é um louvor que nós vamos oferecer ao Senhor. E Pai, que flua dos corações esse louvor, Pai, oh meu Deus querido, e que o teu povo transborde de tua presença, Pai amado, que o teu povo se renove em tua presença. Eu dei um pouquinho aqui o início da pregação de hoje, mas o que eu posso dizer, ó Pai, é que o Senhor é quem fala aos corações, que a tua palavra não é para condenar, mas ela é para salvar, ela não é para derrubar, ela é para levantar. A minha oração, Pai, pelos membros da igreja aqui, nossa, Pai, é que todos sejam santos e prosperem, que é a nossa segunda mensagem de hoje, que todos entrem pela porta, Pai, pelo caminho estreito, apertado, mas que conduz à salvação, aleluia. É hora de profetizar, é hora de adorar, é hora de glorificar o nome do nosso Deus. E Deus vai estender a unção para curar aqui no nosso meio. Ele vai derramar unção para libertar aqui no nosso meio. Isso, adore, pode adorar, pode louvar, pode glorificar. O nosso Deus, Ele é grande. É o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. É cantando, adorando e louvando. A alegria de toda a terra. Diga para Ele. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Diga, pois só tu és
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O nosso Deus, Ele é grande, diga. Grande É o Senhor. é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Alegria de toda a terra. Diga que Ele é grande. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda contra o inimigo. Que nos ajuda Graças a contra Deus. o inimigo. Por isso, diante dEle, Por isso, diante dele nos prostramos. aqui na igreja e em casa também, queremos o Teu nome. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só Tu és pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pai amado e Pai querido, e nós tomamos posse dessa palavra, tomamos posse da bênção, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor Deus, eu recebo o meu milagre, a minha bênção, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome de Jesus, bem forte para Ele.